Boa noite, Sinop, boa noite, Mato Grosso, boa noite, Brasil e o mundo, já que estamos no nosso canal no YouTube, também no Facebook e aqui pela TBO, canal 13, Sinop, breve em HD e muitas novidades para você. O Bom de Papo desta terça-feira vai falar sobre uma paixão que cresce no Brasil inteiro. Até tô lendo aqui um artigo, né? O automobilismo é um hobby que vem conquistando muitos admiradores e colecionadores bastante comprometidos. O charme retrô dos modelos clássicos e o resgate da estética das épocas passadas ganham novos fãs a cada dia. Nós vamos falar desse universo fantástico que são os carros antigos. Não confunda carro antigo com carro velho. Estou aqui com o seu Décio Dalmar Ludwig, de 58 anos, casado com a dona Cirlei Ludwig, pai de 3 filhos, a Daniele de 32, a Evelyn de 27, o Guilherme de 21 anos. Ele é membro da AVAS, Associação dos Carros Antigos de Sinop, presidente do Comitê Placa Preta, e você vai saber o que é Placa Preta, você já vai saber o que é isso. E, como se não bastasse, ele ainda é diretor da Federação Brasileira dos Veículos Antigos. E há 21 anos, este senhor, esse jovem senhor, é apaixonado pelos carros antigos. Boa noite, tudo bem com o senhor, seu Décio? Nessa terça-feira, vamos falar um pouquinho de carros antigos. Boa noite, Roger, boa noite aos telespectadores. Vamos sim, e é sempre muito gratificante para quem, que nem eu, que gosta de carro antigo, falar de carro antigo. Vamos lá, carro antigo não é carro velho, né, seu Décio? Você tem um carro velho, não é carro antigo. Tem uma diferença gritante entre essas duas vertentes dos carros, né? O velho e o antigo. Na realidade, o velho é aquele carro que envelheceu com o tempo, que de certa forma ficou um pouco abandonado, jogado e tal. E o carro antigo é aquele carro que, apesar de ter envelhecido, ele continuou sendo restaurado. Porque você pode ver em todas as nossas amostras, em todos os nossos encontros, uma palavra-chave é conservação. Você vai, olha, verifica, e o antigo mobilista ele só consegue se realizar a partir da hora que ele pega o carro dele e consegue fazer com que ele volte a ser o mesmo carro que ele era na época que saiu da agência, da fábrica. Então ele fica o tempo todo trabalhando em cima disso, persegue, esse é o objetivo do antigo mobilista. O carro antigo e o carro velho é mais ou menos que nem o homem que já chegou a alguma certa idade, mas a alma é jovial. Tá velho de chassi, mas a alma é jovial, né? É igual o carro. Tem carro que é muito novo e já tá velho. E tem carro que é muito antigo e tá novo. Né? Tem uma diferença muito bacana. Seu Décio, essa paixão começou no senhor, assim, é um vírusinho que vem ou começa, vamos supor assim, o cara tem um carro antigo e ele vai conservando, de repente ele vê que ele tem uma relíquia na mão. Como que começou a paixão na vida do senhor? Eu acho que na maioria dos colecionadores é quase que meio parecido, né, a paixão. Roger, na realidade, não existe assim um conceito ou uma chave pré-determinada para você gostar de antigo mobilismo. O antigo mobilismo ele não vem isolado, ele vem junto, ele vem agregado com uma veia muito forte familiar, e uma veia muito forte de amizade, né, de gosto pela aventura, por viagens. Né? Nós fazemos viagens. Nós fizemos uma viagem a Blumenau, Santa Catarina, um carro antigo. De carro antigo? Nós frota? Fomos de frota. Que delícia. Fomos a Brasília. No domingo retrasado, nós fomos a Cuiabá. Olha, há menos de 15 dias, a Cuiabá de então a gente viaja muito. Então, vamos combinar, as estradas, apesar de não estarem nem perto do que precisa ser, do que foi nos prometido, mas está muito melhor do que antigamente. Antigamente não dava para fazer essas correrias, né? Até porque custa caro. Hoje você já... é verdade. Você imagina você colocar na estrada um Dodge Charge RT com motor 318, ele faz em média 4 km por litro, e você fazer 1.000 km. E daí volta a Cuiabá. Né? Então, você precisa ter uma boa poupança e uma predisposição para o gasto. Agora, uma coisa eu posso garantir para o amigo, não existe absolutamente nenhuma viagem que se iguala a você pegar um antigo desses
e viajar com ele nas condições de antigo. Você não pode, na minha opinião, modesta opinião, você não pode ficar trocando o motor, colocando ar-condicionado em carro que não tinha ar-condicionado. Se ele é um carro da época que não tinha ar-condicionado, você tem que viajar com ele sem ar-condicionado. Um Fusca, por exemplo, 69. Eu fui, por exemplo, a Brasília, eu e minha esposa, nós fomos a Brasília com um Santana 87 que não tinha ar-condicionado. Falando em 87, não está novo, não? Quantos anos precisa para um carro ser antigo? Para mim considerar meu carro antigo, ele tem que passar a partir de quantos anos? O carro antigo começa a partir de 20 anos. Quando você tem um automóvel que tem 20 anos, você tem um carro apto a se credenciar num clube, a se associar num clube, e você passa a ser sócio daquele clube e passa a ter um carro chamado de carro antigo. Agora, nesse universo de carro antigo com 20 anos, foge um pouco do tom, né? Porque a gente costuma ver os carros da década de 70, da década de 60, da década de 50, que são os mais charmosos, eu acho, né? Porque assim, eu tô com 45, até os carros de 70 eu me lembro bem, os carros de 80, porque não mudava, não é igual hoje, que a cada 6 meses você tem um lançamento novo. Você pega o Fusca postergou a Brasília, o Corcel 1, que o Corcel 2 só veio lá no final da década de 70, eu acho 77, né? Esses carros de 20 anos para cá, eles perdem um pouquinho do charme, não perdem? Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Na realidade ele perde, Roger, mas o problema é que nós, isso até foi pauta de muita discussão dentro da própria federação, da FBVA, da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Por que foi pauta de discussão? Porque para você ter um carro de 30 anos, de 40 anos, você antes disso tem que ter um carro de 20. Então a discussão é, se você só pontuar aquele carro que tem 30, 40 anos, você vai deixar muita matéria-prima descendo pelo ralo. Exato. Então, para incentivar o antigo mobilista, você coloca carro a partir de 20 anos. Cara, tem um carro 97. 97 já é considerado, final do ano, um carro antigo. Então, a partir daí, ele pode se associar. Quando vê, passam 10 anos, ele tem um carro de 30 anos apto à vistoria da placa preta. O que é? O senhor é presidente da comissão da placa preta. Mas o que é esse tal de comissão da placa preta? O veículo anda com placa preta, literalmente? É verdade. Ele, através da resolução 056 do Denatran, você consegue o credenciamento junto ao Denatran, o clube consegue isso, junto ao Denatran, e aí quando o carro do associado tiver 30 anos ou mais, quando tiver 30 anos ou mais, ele passa a ser um carro credenciado à vistoria da placa preta. E nós aqui em Sinop, nós somos credenciados pelo Denatran e nós temos aí uma comissão avaliadora, uma comissão que faz as vistorias de carros antigos, de carros de placa preta. Então, a partir da vistoria, a primeira coisa, uma condição para você fazer o carro tem que ter 30 anos, o carro precisa ter 80% de conservação. Quer dizer, um carro precisa ter 80% de conservação original. Original. Ele precisa estar 80% dentro da originalidade dele de fábrica. Ou então com algum tipo de acessório que comprovadamente existia na época. Mas ele tem que comprovar isso. Nós temos que comprovar. Com a roda esportiva. Na época, essa roda esportiva tinha que existir. Isso. Se colocou existia um ar-condicionado. Na época, ele tem que ter adaptado um ar-condicionado. Exato. Veja bem, Robin, na realidade, o objetivo do antigo mobilista, quando ele apresenta o carro para vistoria, é ter 100 pontos, 100% de originalidade. É ter o certificado... O desafio é ter o carro original. Original. Esse é o desafio. Isso, esse é o original. Esse é o desafio. Da placa preta, esse é o desafio máximo. Então, quando o cara apresenta, o que acontece? Se ele tem uma roda, que era uma roda esportiva, que existia à época, mas que não saiu de fábrica, ele não é eliminado em função disso. Mas ele perde ponto em função disso. Ponto. Então ele vai, e aí ele vai perdendo ponto, porque ele tem 100 pontos no início da vistoria. Ou mantém os 100 pontos, ou então ele diminui e vai perdendo. Não pode chegar a 80. Não pode chegar abaixo de 80, senão ele perde a placa.
Em Sinop, quantos carros 100% original nós temos? Temos alguns. E quais são esses veículos? Dentro do placa preta que o senhor faz história? Eu diria para ti assim, Roger, nós, até porque o conceito, o material que é utilizado para o exame da placa preta, ele tem uma rigidez muito grande, ele é muito difícil. Nós não temos aqui em Sinop um carro 100%. Porque teria que ser o seguinte, teria que ser um carro hoje, tirado de fábrica, colocado no cavalete e não mexido mais. Inclusive a pintura. Tudo. A pintura consta. Tudo. Tem pintura, tem modelo dos bancos, tem performance dos bancos, tem estofamento, tem parte elétrica, tem motorização, tem suspensão, tem tudo. Frisos, tudo é olhado. O cara tem que ter comprado esse carro no passado e ter praticamente não andado com o veículo. Não andado, na realidade não pode andar, ele vai ter que colocar em... Hoje existem pessoas assim. Hoje nós temos no mercado brasileiro, não aqui em Sinop, mas nós temos carros que estão em cima de cavaletes, que estão ali com 3, 4, 5 quilômetros. São zero. Colecionador que compra simplesmente para ter o capricho. Aí às vezes, Roger, as pessoas me perguntam, mas qual é, o que o cara tem que ter muito dinheiro para fazer um negócio? Não é que ele tem que ter muito dinheiro, mas às vezes ele não tem tanto dinheiro assim. O que ele tem é um gosto pela história. Porque, na realidade, quem gosta de carro antigo também tem que gostar de história. Tem que gostar de história. Porque eu, por exemplo, eu vejo assim, nos olhos das pessoas que vêm olhar um encontro de carro antigo, quando, de repente, ele passa do lado do meu carro, ou do lado de um carro de um amigo, um parceiro da associação, fala, nossa, em 78 meu pai veio para Sinop com um carro desses. Isso é história, Roger. É história. Nós não podemos deixar isso se perder no tempo. Nós temos que conservar isto para o bem das próximas gerações. Pô, peraí, o cara veio com uma Brasília, o cara veio com uma C10, o cara veio com um caminhão. Hoje, por exemplo, nós temos um Fenemê, que foi restaurado aqui em Sinop, que foi restaurado dentro dos padrões de 1965. Nossa, eu acho que o doutor Adenir atolou o carro quando chegou na cidade, era um Fusca, não me lembro que carro que era. Ali perto do Benedito Santiago, pela informação que eu tive, o doutor Adenir atolou, foi prefeito de Sinop, atolou um carro antigo, que hoje acho que nem existe mais, mas é história, já pensou se o carro existisse? Esse carro atolou ali em frente ao ginásio, não é Santiago, ginásio olímpico, pela informação que eu recebi ali nas Pirunas, ou na Tarumãs, não me lembro, mas também, eu não tenho certeza se é o Adenir, estou aqui, mas eu acho que foi isso mesmo, ele atolou quando ele veio quando chegou em Sinop, atolou que na época da chuva também, naquela época não era muito difícil atolar um veículo em Sinop. As paixões pelos carros antigos. Por exemplo, eu me lembro muito bem de um tio meu que tinha em 1979, ele comprou, já era um carrão, um Maverick 8 cilindro canadense, porque tem um nacional e tem um canadense. Fantástico, um carro que era carro de bacana. A paixão do carro antigo, por exemplo, o senhor tem o seu, qual que é o alto do senhor? Eu tenho um Opala, 6 cilindros, 75 Commodore. Eu tenho um Dodge Charger RT, 75 V8. Eu tenho um Fusca 1966. 66. O último 1200 que saiu. Em 67 saiu já o 1300. 1300. Todo originalzinho, placa preta. E eu tenho uma C10 1978. Então, no caso do senhor tem um pouco mais de carro, mas geralmente, não sei, e aí a pergunta, você andou num carro que marcou história, veio outros veículos, mas aquele carro, o Maverick ou o Opala, passa os anos, você monta em outro carro e fala, não, eu vou comprar um carro que eu tive, que aquele era o carro. Tá mais ou menos nesse caminho, os proprietários, é um carro que ele teve que marcou ou a história da família, ou o conforto, e aí ele fala, não, vou buscar um carro igual aquele. Na realidade, Roger, o carro, independente de ser Maverick, de ser Opala, ele marcou a história de uma determinada família pelo carro que ele foi, da época da Fusca, família. Carmanguia, meu pai tinha um Carmanguia. Isso, Fusca. Né? Mas uma coisa é certa, o Opala e o Maverick são dois ícones, do automobilismo brasileiro. E, por consequência, eles marcaram época de uma forma geral. Então, hoje, o antigo mobilista, ele gosta muito desses carros. Sabe? Quando você consegue um Opala
dentro dos padrões originais, dentro dos padrões de fábrica, dentro dos padrões, ele vai atrás. Eu, por exemplo, poderia ter um Maverick 8 cilindros canadense. Eu me sentiria tudo, com aquelas rodas esportivas, pneuzão largo. Era um carro de uma arrancada, de um torque, de uma potência. Motor 302. Absurdo, né? Absurdo. O que é aquilo? É fantástico. E um acabamento interno diferenciado. Lá no governo do estado, não sei se você já foi no Palácio Paiaguás, acredito que sim, tem dois carros de ex-governadores antigos, né? Um é um enorme. O Itamaraty? O Itamaraty, ele é um Itamaraty e outro é um Rolls Royce. Isso. Até tirei, tem umas fotos lá, de repente mandar para você, de eu colocar, se eu achar as fotos, mas eu acho que está no meu Facebook essas fotos, aqueles dois carros. Tiveram muitos outros, aqueles aqueles são conservados ainda. Vamos fazer o seguinte, seu Décio, eu vou para o intervalo comercial e eu volto na sequência com mais Bom de Papo falando sobre carros antigos. Daqui a pouquinho nós vamos, no próximo bloco, nós vamos falar sobre o desafio de participar das feiras e o desafio de encontrar as peças para conservar ou restaurar esse carro. Porque não pensa que todo carro tá bonitinho, não. Às vezes o cara compra um carro que tá até bom, de lata, mas tem muito que se fazer e vai anos até se restaurar um carro ao ponto de dizer assim, ó, posso encaminhar para o chapa preta. Volto já depois do intervalo, são 2 minutos, aguardo você. Muito bem, estamos de volta com o Bom de Papo dessa terça-feira, dia 5 de dezembro. Daqui a exato 20 dias estaremos no dia de Natal, né? Eu quero mandar um abraço a todos do Ventanas Gastrobar que está conosco, né? E terminando o programa aqui, a gente deve dar um pulinho lá, comer um rodízio de petisco fantástico, delicioso, aqui no Ventanas Gastrobar, na Embaúbas, lugar maravilhoso para você levar a sua família e aproveitar, ainda mais nesse final de ano, dar uma folga para a patroa e para a família merece. E também, Disco Entulho, J Testa. Nessa época de chuva, é bom limpar o quintal, deixar tudo organizadinho. Ligue no Disco Entulho J Testa e solicite uma caçamba aí, né, e facilite a sua vida. E é importante limpar o quintal, até por essa questão de dengue nesse período de chuva, e manter o terreno limpo, ou a sua construção, ou a sua obra limpa, é fundamental, tá bom? Disco Entulho J Testa e Ventanas Gastrobar, conosco aqui no Bom de Papo. Estou conversando com o seu Décio Ludovico, de 58 anos, apaixonado por carros antigos. O homem tem 4 carros antigos. É mole? Tem um Opala, deixa eu ver se eu me lembrei. Um Dodge, aqueles grandão, aqueles, a gente chamava aqui de piscina, que você andava, era um carrão, cabia 3, 4 famílias. Uma C10, C10, não é S10, viu? A S10 é uma sequência da S10, tá? E depois veio a D10, que já era diesel, já era mais, né? E também tem deixa eu me lembrar, que é um Fusca 66, motor 1200, original. É mole ou quer mais? Seu Décio, no meio de tanto carro antigo que a gente vê em Sinop e no Mato Grosso, e quando tem os encontros, então, o negócio é impressionante. A gente vê carreta andando com carro antigo, para encontros de carro antigo. Como conservar esses veículos? E, acima de tudo, tem muita gente que eu até vejo na internet, olha, eu tenho aqui um Opala 677, tá bom para restaurar, mas você olha no carro na foto, ele tá judiado. Qual que é esse desafio aí, seu Décio? Na realidade, hoje, 2017, eu sempre digo assim, a paixão do carro antigo, ele iniciou com a simples paixão pela paixão, ou seja, eu gosto de carro antigo, portanto eu vou ter um carro antigo. Pronto. Hoje em dia, isso já ultrapassou esse limite. Hoje em dia, muita gente conserva e compra carro antigo pelo investimento. Pelo negócio. Pelo negócio. Aí a revista Exame soltou agora há pouco tempo que o carro antigo, alguns carros antigos, alguns modelos de carros antigos, tiveram uma margem de rentabilidade maior do que o próprio ouro. Então, quer dizer... porque tem comprador para esse mercado. Porque tem comprador, tem mercado para isso. Porque o que acontece? Não é fácil, mas tem. Isso, e o cara paga o que vale. E paga o que vale. Tem carros hoje que são comprados aqui, na região de Sinop, são comprados na região de Sorriso, por 150, 180 mil reais. É um carro, é um Opala, é um Maverick, é um Dodge, né? E, enfim, tem outros Camanguias,
Tem carros aí que valem perto de 200 mil reais, e são até mais de 200 mil reais. A gente tinha um Carmanguiazinho verde impecável em 1981. Viajava eu, minha mãe, meu pai e mais 3 irmãos no carro, porque naquela época podia, né? 4 atrás e 2 na frente, mesmo no Carmanguia. E pensa num carro bom de Banguela, aquele era baixinho, cortava. Quer dizer, se tivesse esse carro hoje, acho que eu estava bem, né? Você estaria hoje com um carro que valia, e de repente, se estivesse bem conservado, você teria um carro aí na faixa de 60, 70 mil reais, 80 mil reais. É o mercado, porque o que acontece, Roger? Não se fabricam mais carros antigos, ou seja, é uma redundância o que eu disse, mas é uma verdade também. Por quê? Porque você pegar hoje e comprar uma caminhonete, uma S10, que nem você mencionou antes, você vai aí com dinheiro, com financiamento, você vai e compra, acha, zero. Agora eu te desafio, aonde é que você vai achar uma C10 1978 com câmbio embaixo, uma das últimas que saíram, uma das pouquíssimas que saíram, 6 cilindros e totalmente original? Você não acha? Então quem tem isso sabe do que ele tem e o que ele diz? Olha, se você quiser me comprar isso, você vai ter que pagar. E o mercado paga. E o mercado paga. O mercado paga. Antigamente, então, nós tínhamos um grande problema. Eu que sou antigo mobilista há 20 anos, eu ajudei e eu sei que os meus antecessores sofreram muito mais com isso. Mas eu já sofri com o garimpo das peças, de você garimpar. A gente tem um lema conosco que é assim, quando você viaja... O que é garimpo de peça? Garimpo de peça é você pegar e ir no shopping do antigo mobilista. Uhum. Veja bem, Roger. Tem um shopping que... Tem. Que é assim, que não é ferro velho. Que é ferro velho. Ah, é ferro velho. Assim, na verdade, o que acontece? Quando o antigo mobilista, quando ele sai com a esposa, quando ele sai com a esposa, com a família, vai lá para o sul, vai passear lá nos parentes, lá na praia, não sei aonde, aí as esposas vão para um shopping verdadeiro, e o marido, sabe o que ele faz, o antigo mobilista? Ele pega uma sacolinha, pega umas chaves dentro e vai lá procurar onde é que tem um ferro velho. Que é o shopping do antigo mobilista. E passa o dia inteiro procurando, garimpando peça. É um cinzeirinho, quer dizer, isto é paixão por carro antigo. Isto é ser um antigo mobilista. É porque você sabe que você tem um carro lá que está precisando daquela peça, e mesmo que você não tenha aquele carro, às vezes você acha uma maçaneta de um Ford 1940, vamos dizer, o 45, sei lá. Qualquer carro, você compra aquilo ali, porque você compra baratinho aquilo ali para guardar em casa. Eu, por exemplo, tenho um monte de peça em casa. Todo antigo mobilista tem. Então, quando você está na roda, aquele bate-papo gostoso que tem ali, aí de repente o cara fala, puxa vida, eu precisava de uma maçaneta do Ford 1987. Quando você falar para ele que você tem, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você, raros são o prazer, a alegria que você tem em dar um objeto daqueles ali, que na realidade não te custou nada, aquilo você comprou lá, baratinho. 5, 10 reais lá no ferro velho. Porque a peça em si não é tão cara, né? Não é. Caro é o carro como um todo. Se você comprar essa peça no mercado, e aí agora vamos voltar então para os dias atuais, né? Eu estava falando de 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor em cima disso. Nós estamos falando de carro antigo, e aí hoje nós temos uma ferramenta chamada Google, chamado sites de buscas, em que, se eu tenho um ferro velho lá em Peixoto de Azevedo, lá em, por exemplo, tinha muito C10 lá na região de Garimpo, não sei se o senhor lembra, e muitos carros foram ferro velho, porque, né, eles até trocavam o motor, gastavam muita gasolina, colocavam os motorzinhos em Tobata, não sei se o senhor lembra dessa história, e algumas peças eles tiravam para questão de economia por conta do diesel. Até por conta do preço do combustível em alguns lugares, era muito caro pelas distâncias, enfim, que existiam. Hoje, com a busca Google, está mais fácil do que antigamente ter um carro ou manter ou restaurar um carro antigo? Ou porque antigamente existia mais, porque também tem a vertente, antigamente existia mais carros menos detonados do que hoje. Veio para facilitar a ferramenta hoje, o Google, a pesquisa, ou encareceu muito por conta de tudo isso? Não, veio sim, veio. Mas a grande vantagem
que eu vejo hoje no mercado do automobilismo e também o grande desafio, porque junto com a facilidade sempre aparecem os desafios. Hoje você compra praticamente toda e qualquer peça de carro antigo, fabricada, ou no Brasil ou no exterior. Você consegue comprar aqui. Eu, por exemplo, no meu Dodge, eu compro todas as peças através de uma empresa de São Paulo que traz dos Estados Unidos. Inclusive peças, componentes do motor, da parte elétrica, enfim, tudo que você precisar, pneus, você compra Precisa tudo. só ter paciência. Isso, agora... E não ter pressa. E aí também começa a questão do encarecimento. Por quê? Porque quando você vai e consegue comprar uma sinaleira de um Dodge, que nem o meu Charger RT 75, e você consegue comprar uma sinaleira dessas original, você no mercado de pulgas, que a gente chama, mercado de pulgas, nos encontros existem os mercados chamados mercado de pulga, que é onde o pessoal vende as peças usadas. Uma sinaleira dessa sai R$1.000. Tá. R$1.000, R$1.500, até mais. Não dá para quebrar. Isso, não pode quebrar. Então, quando às vezes, aí falando isso, a pessoa passa a entender o porquê que a gente toma tanto cuidado nos encontros de carro antigo para colocar aquilo, porque primeiro o preço, segundo a dificuldade em achar. E aí tem um terceiro componente que entra hoje nessa facilidade toda, que é a falsificação de peças. Infelizmente nós já, e aí nós que somos... O cara falsifica a peça? Falsifica. Falsifica porque numa sinaleira que você consegue cobrar R$1.500, R$2.000 numa sinaleira, pô, se você pegar lá um amontoado de plástico lá, e uma moldura, você consegue fazer uma sinaleira dessa. Então hoje esse risco, e aí é que eu chamo a atenção de quem está nos ouvindo, interessa em ingressar nesse mercado, que procure a associação, procure um componente da associação, procure um associado, converse um pouco, pesquise um pouco, porque eu mesmo já presenciei pessoas comprando carros a mais de R$100.000 e que eram falsificados, que eram alterados. Quer dizer, ele comprou... Um trem como primeiro, filé mignon, isso, ele comprou e na verdade era colchão duro. Ele comprou lá um Opala 6 cilindros e era 4, uma Maverick 8 cilindros e era 4, um Dodge Charger RT e era um Dart. Quer dizer, esse tipo de coisa, o mercado está cheio, minado. Então, vá com calma. Hoje, por exemplo, se você é associado da Havas, por exemplo, que é associado à federação, você entra numa dessas se você quer. Porque senão você passa isso para a diretoria da Havas. A Havas, se não tiver, nós não tivermos o conhecimento, a competência para dizer, ó, esse carro autenticar aquela peça, a gente manda isso para a federação. E a federação vai dizer, Roger, pode comprar de forma tranquila, que este é um carro que não foi alterado. Que fantástico, né? Ô, seu Décio, ainda falando sobre esse universo, estou conversando aqui com o seu Décio Ludovic, ele que é associado da Havas, né? Associação dos Veículos Antigos de Sinop, presidente do Comitê de Placa Preta, que é o comitê que é responsável por fazer a vistoria, ou tem autoridade para fazer a vistoria, para veículos com mais de 30 anos receber o certificado de originalidade, e este carro precisa estar pelo menos 80% original, totalmente original, e também ele é diretor da Federação Brasileira dos Veículos Antigos. Fantástico, um tema que é uma paixão sem descrição. Os carros de hoje e os carros de antigamente. Os de antigamente são melhores do que os de hoje, apesar de toda a tecnologia, botãozinho para cá, botãozinho para lá, painel com GPS. Se o senhor tivesse que escolher hoje, se o senhor tivesse um exemplo, tirando um pouquinho a paixão, tivesse dois carros feitos pela fábrica, vamos supor, o Maverick, hoje, na fábrica, Maverick, era o Dodge que fazia? Não, era a Ford. A Ford que fazia o Maverick. É um Ford, a Ford tem lá um Maverick 0 km, como a gente vê esse dia a matéria lá, um cara que tem uma concessionária no Rio Grande do Sul e tem um monte de carro zero lá, porque ele fechou, faliu e ficou os carros lá guardados e hoje estava em visitação. Carro literalmente zero da concessionária. Eu conheço a concessionária. Conhece lá, né? Lajeado. Isso, Estrela, Lajeado. Lajeado Estrela. Isso. Da Volkswagen, inclusive. Tem lá um Maverick que a Ford falou, isso aqui eu tenho 10 unidades, eu vou colocar para vender, que eu guardei, nas fábricas tem. Ou, por exemplo, um carro novo, aí eu vou colocar uma Hilux. Com o mesmo dinheiro, se eu pudesse comprar um desses dois veículos, qual é melhor, na sua opinião?
Eu acho que nós Ou um carro compatível, né? Talvez o Hilux foge um pouco do Maverick, mas... Não, mas eu acho que a comparação foi legal, porque, primeiro, bom, vamos alinhar pela questão de valor. Se você tem hoje um Maverick V8 nessas condições, um super luxo ou um GT, né, nessas condições, você tem uma Hilux na mão. Você tem o valor de uma Hilux. Então, preço por preço, a Hilux você tira da agência, perde 20%. Na hora. O Maverick não, deixou ele passar desse dia para o outro dia, ele aumenta. Aumenta o valor. À medida que vai passando, vai aumentando. Então, quer dizer, se você analisar pela ótica do investimento, você já tem aí um paradoxo violento. Então, já é complicado. Agora, eu, por exemplo, eu jamais escolheria a Hilux e deixaria o Maverick, até porque isso é um sonho, encontrar um Maverick, ou um Opala, ou esses carros clássicos. Os carros de antigamente eram melhores do que os de hoje, né? Ponto. Apesar de toda a tecnologia, a lata, quando você batia um carro para amassar, dava função. Ele durava mais, a durabilidade, a qualidade do veículo em si, das peças, eram melhores do que a de hoje? Com certeza ele era melhor, ele tinha uma durabilidade maior e outra coisa, ele era feito para ser reposto. Você não precisava, hoje você bate uma sinaleira de um carro, esses carros modernos, você tem que trocar praticamente a frente toda. Então, antigamente não, você quebrava uma sinaleira, você conseguia o espelho da sinaleira, o vidro da sinaleira, você conseguia a parte interna da sinaleira, você conseguia essas peças todas. Então, eu diria para ti assim, por outro lado, imagem de segurança, hoje você bater com um carro que tem carro no mercado aí que tem 7, 8 airbags, quer dizer, você já tem que dar uma pancada muito forte e levar muito azar para você acabar se machucando nesses carros, obviamente que... Mas, enfim, a segurança hoje é muito maior nesses carros modernos do que nos carros antigos. Até porque antigamente muitos carros antigos o cinto era aqui na barrigueira, né? Segurava a barriga, não tinha aquele transversal que veio depois. O Dodge, por exemplo, não é aqui, O Dodge é aqui embaixo. Não, embaixo aqui, é transversal. Então, antigamente, por exemplo, você pega, por exemplo, você pega um Impala 67, 66, ele tem uma sinaleira que se você chegar meio bruscamente naquela sinaleira ali, você se fura, você se machuca, de pontuda aquela. Então, quer dizer, com o tempo as coisas foram modificando e foi se olhando mais ao lado da segurança, mais ao lado da economia, coisa que nos anos 60, 70 não se falava. Você falava em segurança, obviamente, mas não era o item primordial. O item primordial na época era potência. Né? Eu vi agora, esses dias, estava passando um seriado aí numa TV, os motores dos anos 80, alguma coisa nesse sentido aí, onde a propaganda era, o chamativo era exatamente esse. Na época se fazia carros para correr, carros com potência. Né? Então surgem aí os muscle car, que é o Maverick, que é o Opala, que é o Dodge Charger, que é o Mustang, que são esses carros todos, Corvette, que são esses carros assim que foram verdadeiros ícones do automobilismo mundial. E confortável, Confortável, né? Excelente, com 400 HP, 300 e poucos HP. Carro para dar 200 por hora naquela época. Naquela época, era uma verdadeira loucura. Quer dizer, para quem é apaixonado e está me ouvindo, esse é o momento que ele deve estar dando um sorriso lá no sofá. Ele deve estar pensando... Não tinha freio ABS. Vale frisar que o Maverick 8, nós estávamos falando aqui, o Maverick 8 cilindros, motor canadense, meu tio deu, nós vimos de Maringá para Leão do Norte, não sei se o senhor conhece a região do Paraná, com 4, estávamos em 6 pessoas, mais ele 7, que geralmente naquela época andava amontoado. Podia, viu, gente? Ele deu 220 por hora no Maverick para mostrar que o Maverick corria. Isso que loucura. E não tinha ABS, não tinha airbag. E a grande maioria de trás, o cinto de segurança não era obrigatório também, na década de 80. O cinto de segurança, ele passou a vigorar no final dos anos 80, exatamente. 80. Aí, obrigado. O tio comprou e enfim. Eu vou para o intervalo e volto na sequência falando mais sobre veículos antigos. Coisa apaixonante, tá? Você que está me assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, se inscreva em nosso canal ou curta a nossa página. O Bom de Papo volta em 2 minutos, eu aguardo você.
Estamos de volta conversando com o seu Décio Ludwig, de 58 anos, apaixonado por carro antigo, não só apaixonado, o homem tem 4 carros em casa, tem que ser muito apaixonado. Além de, nós estamos aqui conversando, além de ser um hobby, né? Um esporte, acho que é um esporte fantástico, ainda, como nós temos observado, pode ser lucrativo se você quiser operar nesse mercado de negócios, né? Muita gente tem feito isso, que não é o caso dos mais apaixonados. Os mais apaixonados, acredito que, como o seu Décio, são saudosistas. Bom, seu Décio, em meio a tantos veículos antigos, quantos carros antigos nós temos aqui na região? Sinop, Sorriso, Lucas, cada um tem uma associação de carros antigos, né? Tem. No norte tem um número de quantos veículos tem? Ou aqui em Sinop, por exemplo? Eu não tenho, esse número eu não tenho do norte, até porque, Rudi, ele vem numa crescente surpreendente. Né? Nós, da Federação Brasileira de Veículos Antigos, nós estamos nos surpreendendo a cada dia com o estado do Mato Grosso. Tanto que, há um ano atrás, nós não tínhamos diretoria no estado do Mato Grosso. Eu sou o primeiro diretor do estado. Pela federação. Por quê? Porque a federação está vendo, ela está enxergando a importância que o estado do Mato Grosso tem e a crescente evolução que acontece no segmento antigo mobilista. É importante dizer, bom, quantos carros nós temos, eu não sei. Eu sei que Sinop tem mais de 100. Mais de 100? Mas passa tranquilamente de 100 veículos antigos. Obviamente que nem todos são associados da Havas, né? Então, a gente até aproveita para conclamar aquele que gosta de antigo mobilismo, aquele que entende que, de repente, poderia ser um bom sócio na Havas, que procure um dos membros da Havas, um dos associados, o próprio presidente, o Evandro Giannizzini, e com certeza ele será muito bem recebido. Agora, é importante também aproveitar o teu programa, Roger, para fazer um pequeno alerta a respeito do antigo mobilismo. Eu já vi, e isso não é uma exceção, isso acontece muito. Exceção, às vezes, eu diria para ti que são os carros originais e íntegros. Então, se você quiser comprar um carro antigo, eu particularmente acho que você deve comprar, porque eu compraria mais uma dezena deles se eu tivesse dinheiro e condições, e a mulher não brigasse comigo. Mas na realidade, o que acontece? Você precisa, antes de tudo, Roger, você precisa ter um olho crítico ou se aconselhar com quem conhece. E não é qualquer Fusca velho que é antigo, né? Não. Tem carro velho e tem carro antigo. Tem muito carro cheio de massa que por fora, bela viola, por dentro pão bolorento, né? Exatamente. E na Havas, na associação, nós temos muitos associados com conhecimento, com condições de dar um conselho, e a Havas dá esse conselho de forma gratuita, né? Você chegar lá e dar o teu depoimento de que você quer comprar um carro antigo, de que você está comprando um carro antigo, você com certeza vai encontrar alguém que vai te dar um assessoramento, que vai te dar Tem muita gente no mercado de restauração, tipo, eu comprei um carro para restaurar, para ficar mais barato. Existe esse mercado? Não, em Sinop não tem, porque nós temos que fazer uma pequena separação, uma pequena divisão entre oficinas mecânicas de restauração, de chapeação e oficinas de restauração. Correto. Até porque, muitas vezes, o bom chapeador nem sempre é um bom restaurador. Ele pode ser um excelente chapeador dentro das condições do mercado atual. De carro novo, onde você bate um guarda-lama, você vai lá e troca o guarda-lama. Mas no antigo mobilismo isso não existe. Mas de ouro daí, aquele todo cuidado. Aí tem que ter todo um trabalho. Às vezes você não consegue a peça e você precisa, de forma artesanal, fabricar aquela peça. Você precisa conseguir fazer com que aquela peça seja o mais próximo possível da peça original. Quer dizer, é um trabalho diferente, é um ramo diferente, paralelo, mas é diferente. Então nós temos aqui
sim, uma carência com relação a... Temos bons mecânicos, temos excelentes mecânicos aqui, eu poderia citar alguns, mas eu acho que não é o caso. Mas temos sim, mas nós não temos um mecânico ou uma oficina voltada exclusivamente para a restauração. Aliás, que não só o antigo mobilista de Sinop está sentindo essa falta, como do estado inteiro. Olha aí um grande filão que está aí aberto, uma oportunidade imensa, porque Sorriso não tem, Lucas não tem, Sorriso tem mais de 100 carros também. Sorriso é gigantesco. Então Sinop também, se juntar Sorriso e Sinop, e sem falar das outras cidades, que todas as cidades têm. A Cláudia tem, Peixoto tem, Guarantã tem, o prefeito do Guarantã me ligou agora esses dias, pedindo para que a Havas fosse para Guarantã, para incentivar lá a criação do Clube do Carro Antigo. Né? Eu fui agora esses dias para Canarana filiar um clube de Canarana na federação. Então, quer dizer, a coisa surge a todo momento. Hoje, e é com muito prazer que a gente fala isso, com muito orgulho, a gente fala isso, que dentro do Centro-Oeste, da região Centro-Oeste, o estado que mais clubes filiados tem é o Mato Grosso. É o Mato Grosso. É nosso, que é um estado que há pouco tempo atrás não tinha carro. Quantos encontros por ano, em média, vocês vão? Olha, o calendário da FBVA... E os principais da FBA? Isso, o calendário da FBVA ele é feito anualmente. Então, como nós temos distâncias muito grandes aqui, a gente coloca aí um máximo de 4 a 5 eventos oficiais. Mas nós, e esses eventos oficiais são Sinop, Sorriso, são Tangará, são Cuiabá, e aí fica um entre Lucas, entre Mutum e por aí. Mas Cláudia faz um encontro de carro antigo, Alta Floresta faz um encontro de carro, Colíder faz. A nível de Brasil, a gente participa de algum encontro? Porque tem alguns encontros nacionais que são impressionantes. Né? Nós participamos, por exemplo, ano passado, este ano nós fomos a Brasília participar, nós fomos com 5 ou 6 carros antigos. 5 ou 6 carros antigos. Nós saímos daqui rodando, fomos a Brasília e viemos de lá com 3 carros premiados. 3 carros premiados. Que fantástico. 3 carros premiados. Uma F100, 2 carros premiados. 2 carros premiados, desculpe. 2 carros premiados. Uma F100 e um Santana. Então, quer dizer, para nós, mais uma vez, isso é um orgulho. Quer dizer, no meio do Brasil inteiro, você ter 2 carros premiados, não é pouca coisa. Hoje, por exemplo, agora nós estamos nos preparando... De 5 que vai, quase 50% foram premiados. Então nós queremos participar agora do Encontro de Águas de Lindóia, que é hoje tido como o maior encontro de carros antigos do Brasil. Quer dizer, do Brasil, Águas de Lindóia e Araxá, em Minas. São os dois. Vai ser quando esse de Águas de Lindóia? Eu acho que é em maio do ano que vem. Maio do ano que vem. Nós estamos nos preparando. De repente, né, Diogo, isso. nós vamos lá filmar esses carros lá em Águas de Lindóia. Até porque o lugar é lindo, né? Fantástico. Se o senhor pudesse escolher, porque o senhor disse que, claro, que não dá porque a briga com a mulher. Meu bem, aqui precisa reformar a casa, você está vendo ali, ó. Preciso pintar o teto, trocar o móvel, eu sei que esses carros. Né? Porque daí pra mulher já fala carro velho. E você que esses carros velhos na garagem. Não é velho, meu amor, é antigo. Sei que a sua esposa não deve ser assim, que ela viaja com o senhor. Mas se fosse a minha, ela ia falar velho. Só para me provocar. Em meio a tudo isso, como que é conviver com a família, com 4 carros que são verdadeiras relíquias e que davam uma boa guinada financeira na família? Roger, eu te digo assim, em poucas palavras, eu quando comprei o meu primeiro, eu quase apanhei. Né? Aí no final, a minha esposa já estava andando com Fusca, que foi o primeiro, ele passou a ser o segundo carro da família. Ele levava o menino para o colégio e tal. Hoje, toda a minha família adora carros antigos. Mas eu gostaria de tomar a liberdade de contar uma história, coisa que acontece dentro do antigo mobilismo. Nós temos aqui um associado, um amigo nosso, aliás, temos Falando isso, quero mandar um abraço pro Sandro Depiné, que quando eu estava no outro canal de televisão, sempre, Rude, vai ter, a gente sempre é parceiro dos encontros, que é fantástico. Nós temos um associado aqui, que ele foi no encontro de carros antigos, e lá numa cervejinha, se empolgou com a Brasília e comprou a Brasília.
E só que a Brasília era muito, mas muito, muito feia. Muito estourada e tal, e ele não contou para a mulher dele. Aí ele pegou e pediu para o cara levar o carro na frente da casa dele. E o cara levou, ele pagou ele tudo direitinho. E aí aquele cara ficou ali, e um dia desses a mulher do cara chegou e falou pro meu amigo que está me assistindo aí agora, falou, olha meu bem, você viu que tem esse carro velho aí parado na frente? Eu chamei o guincho da prefeitura ele para tirar o carro. Aí, não, peraí, nós precisamos conversar, tem um assunto. Então, quer dizer, hoje essa Brasília está na oficina. Restaurando. Faz lá 1 ano e pouco que está na oficina, está comprando peças e tal. E quando vê, nós vamos ter o prazer de ver ela ali. Que quase foi pro Ferro Velho. Quase que foi pro shopping dos autos. Do shopping dos carros antigos. Dos carros antigos. Quase foi pro shopping dos carros antigos. É verdade. Para pensar, o cara colocou o carro para não brigar com a mulher. Não, bem, então a Brasília chamei. Não, pelo amor de Deus. Aquilo ali foi comprado. Deixa eu te falar aí que aquilo ali tem dono e tal. Mas não acredito, sim, é verdade. Aí a mulher passa raiva, começa a rir com a sua. Você não acredita que você comprou outro carro? Eu não acredito. Mais um aí. Mais um. Não tem nem lugar para guardar. Você vai colocar aqui na nossa cama daqui a pouco. O senhor já ouviu isso? Não tem lugar para guardar. Daqui a pouco vai ter que colocar um carro aqui dentro de casa. Mais ou menos assim. Eu conheço pessoas que compram carros antigos e colocam na sala da casa. Capaz. Literalmente dentro da sala da casa. Eu tenho um amigo em Santa Maria que construiu a casa dele e o carro dele é um Mustang, ele tem dentro da sala. E só convida os mais próximos para ir na sala. Quem vai na sala? E muito próximo. Quais os 10 mais tops, na opinião do senhor? Se o senhor tivesse escolhido, talvez 10 eu esteja forçando a barra, mas os 5, não do, assim, das excelências dos carros antigos que o senhor pudesse, que o senhor viu de repente? Roger, na realidade, isso aí vai muito do gosto. Por exemplo, amanhã à noite nós vamos ter vistoria de placa preta. Nós vamos fazer vistoria de um Opala 72 e de um Jeep 52. 52, quer dizer, aí você vai me dizer assim, mas o cara comprar um Jeep, gosta do Jeep, tem gente que Kombi hoje é um dos carros mais procurados dentro do segmento antigo-mobilista. Azar de quem compra, não estou brincando. Papai vendeu a vida inteira livre em Kombi. Então. Nossa família, meu pai vendia livre na década de 70, final de 70. Andei muito em Kombi. Aquele cheiro de gasolina dela é perfeito. Então, quer dizer, é muito difícil de você dizer. Eu, por exemplo, para o meu gosto, eu gosto muito do Muscle Car. Eu tenho o Opala, eu tenho o Dodge. Eu um dia ainda quero ter um Maverick, né, o Mustang, o Corvette. Então são carros assim que eu acho muito bonito. Mas se você, e isso é uma linha, a linha Muscle. Agora se você passar dessa linha para a linha clássica, aí você vai ver lá o Chevrolet 40, é um sonho no alto, o Bel Air 52. Bel Air 52 é um carro que ele parece que ele dança sozinho, ele vem imponente, ele vem marchando. Ele é lindo. Mola espiral na frente, ele é um carro, Cadillac, aí o Impala, aí tem carros assim que você olha assim e você fica literalmente, você fica babando. Aquele Dodginho, que o motor... Dodge Polara. Antigamente o motor dele não era muito bom, igual o Chevette, né? O motor, com o passar do tempo, começava a fumar. É bastante famoso nesses... Muito famoso. Não, o Dodginho Polara 1800. É outro carro que hoje está, não é extinção, né? Mas ele é um carro que tem, poucos carros que tem. Até porque o motor dele era um motor que deixou a desejar na época, né? Na verdade... Como o Chevetinho também fumava muito, né? A Chrysler na época, a Dodge na época, a Chrysler, né? Ela lançou o Dodge Polara 1800, exatamente para fazer frente ao Fusca, ao Corcel, a esse tipo de carro, mas a coisa acabou não vingando, acabou não se ajustando. Era muito lindo, branco com... Minha tia tinha um branco com marrom mel, era lindo, né? Ele era branco com umas listras, né? Lindo. O original, ela tirou 0 da fábrica em 78, acho. Bom, seu Décio, eu poderia falar com o senhor a vida inteira de carro, que eu sou apaixonado de carro. Já tive 4 Fiat 147. 4.
mas era para fazer propaganda de rua, não era para antigo. Se eu soubesse, eu comprei um do Paraná, 86, e hoje ele já teria 30 anos, né? Olha. Perfeito, veio do Paraná, lá no interior do Paraná tem muito Fiat 147, Corcel é um antigo, literalmente antigo e muito bem conservado. Mas aí, como era para negócio, eles não aguentaram o repuxo, a gente teve que refazer. Adoro o carro antigo, adorei conversar com o senhor, foi muito bom. Tenho certeza que as pessoas em casa adoraram. E quando já tem previsão para o próximo exposição de carros antigos aqui em Sinop? Agora, Roger, nós, final de ano, época de chuvarada, é o período em que a gente faz, vamos dizer, ajusta a casa. Né? Nós vamos fazer, agora em dezembro, no máximo em janeiro, nós vamos estar fazendo o calendário do estado do Mato Grosso, né? Com todos os clubes interligados, mas certamente o ano que vem Sinop vai ter, Sorriso vai ter. Isso. E é fantástico, você vai lá, claro que quando você chega muito perto do mundo, fala, por favor, não coloca a mão. não leve a mal, você viu que é difícil. E outra, a mão da gente às vezes tem muita impureza, muita sujeira, às vezes você quer encostar, arranha com o cinto. Por isso, e eu aqui não sou dono de carro antigo, mas vou defendê-los, dá um trabalho danado. Você viu o cara comprou uma Brasília, deixou na rua, tá 1 ano e pouco restaurando a Brasília e não ficou pronto. Aí chega, depois que ele restaurar, chega um doido lá e dá uma riscadinha, é quase que um corte na alma do proprietário do veículo, né? Até porque, Roger, quando você começa, quando você entra nessa vida de antigo mobilista, parece que você é picado com uma dose de ferrugem, sabe? E aquilo vai que você não manda fazer. Alguém faz e você fica acompanhando. Você sai, você não dorme, você fica ali olhando, sábado, domingo, você acompanha, fica ansioso, fica nervoso, que a coisa não sai, e quando sai, não sai do jeito que você quer, enfim, finalmente o carro está pronto. Quer dizer, aí você fica assim pensando, olha, eu não vou levar ele em lugar nenhum. Aí chega o momento da exposição, você não aguenta, você vai dizer, eu vou ter que levar esse carro uma joia lá. dessa, vou me exibir um pouquinho, fazer igual, né? Vou me exibir um pouquinho. Mostrar para o povo. Seu Décio, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom de Papo, foi fantástico o assunto. Eu adorei mesmo, até porque antigo mobilista é o nome, falei certo agora. Os antigos mobilistas são pessoas que restauram a história, como o senhor disse, do nosso país, do automobilismo, passando de geração por geração, dos carros que começaram ainda na base da manivela e chegam até hoje com toda a tecnologia, né? E a tecnologia não existiria se não fosse aquela manivelinha, o doido que inventou um motor. Então, parabéns a vocês que mantêm a história e, acima de tudo, nos dá alegria de, nessas aparições, poder observar quão rica é a história do Brasil, contada através dos automóveis, e o espaço fica aí para o senhor fazer as suas considerações finais. Roger, eu volto a dizer, mais uma vez, que se tiver alguém com interesse em conhecer mais a respeito disso, que procure os associados do nosso clube, né? A diretoria fica aqui hoje nós estamos com a sede na Jequitibás, né? Perto lá da N Pepino, né? E nós procuram, com certeza serão muito bem recebidos. Aproveitar também a oportunidade, Roger, de agradecer a você pelo espaço que você nos concedeu, pela TV Brasil Oeste, né? Porque é sempre muito bom você levar essas informações e principalmente dizer à sociedade que quando puderem, colaborem com os nossos eventos, comparecendo, indo prestigiar, porque essa é a nossa alegria. Nós não ganhamos absolutamente nada com isso. A gente passa o ano inteiro polindo, arrumando, ajustando, primeiro porque a gente gosta muito, e segundo porque é uma satisfação a gente, nesse momento, mostrar para a sociedade, olha, e quando você vê aquelas pessoas olhando, admirando aquilo, independente de ser um carro teu ou não, aquilo te enche de orgulho, porque você está fazendo parte você está dando oportunidade para que essas pessoas entrem num túnel do tempo e começam a se enxergar lá, quando tinham 20 anos, quando vieram para Sinop, quando vieram não sei de onde, foram para não sei aonde. Então, para nós é uma grande satisfação sempre falar em carros antigos. Muito obrigado. Muito bem, eu conversei aqui com o seu Décio Delmar Ludwig,
que é diretor da Federação Brasileira de Veículos Antigos, faz parte da diretoria da Associação dos Veículos Antigos de Sinop e é presidente do Comitê Placa Preta do Estado de Mato Grosso, aqui de Sinop, que dá vistoria os carros com mais de 30 anos para ganhar a placa preta. E olha que não é fácil ganhar a placa preta, o carro tem que estar mais de 80%, 100% original. É um luxo total. A gente agradece a vocês, volta na próxima terça-feira com mais Bom de Papo, agradecendo ao Ventanas, agradecendo ao Disquintulho J Testa. A gente volta na próxima terça-feira e amanhã, às 8 da noite, com o programa, com o jornal Tribuna Livre, segunda edição. Uma boa noite, muito obrigado pelo carinho da audiência, se inscreva no meu canal no YouTube e no Facebook, tá bom? Próxima terça-feira a gente volta com mais um tema bacana aqui no Bom de Papo. Um abraço e até lá, tchau!